Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Então, hoje, 22 de março de 2021, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, então vamos começar relembrando, alguns cuidados que temos que ter, alguns combinados, Lavar sempre as mãozinhas antes das refeições, antes de fazer as tarefas, antes de fazer qualquer atividade é necessário esse cuidado, essa lavada das mãozinhas. Organizar os materiais, no local adequado para realizar as atividades, prestar atenção nas aulas, para que tudo saia direitinho, não é verdade? Antes de nós fazermos a leitura desse texto, eu quero ver com vocês gostaram desse vídeo? O menino nervosinho? O que vocês acharam? Esse vídeo ele fala de uma criança, que antes tinha atitudes agressivas, atitudes feias, agressivas, desrespeitosas com as pessoas que ele convivia, com os coleguinhas, com a família, mas que depois ele percebeu, que essas atitudes eram muito ruins e mudou seu comportamento. Então, ele mudou de atitude no final, o que é muito bom, Vamos fazer a leitura desse texto. Era uma vez um menino que se chamava Rui e ele tinha 8 anos. Aqui tá faltando um S, crianças, tem um erro de digitação, anos de idade. Rui morava em uma cidade grande e muito agitada com a sua família. E depois se mudou para uma cidade pequena e tranquila que tinha o nome de Andorinhas. Ao chegar na cidade com sua família, Rui foi morar numa casa bem legal e que ele gostou muito. O nome da rua em que Rui foi morar tinha o nome de Rua dos Leões. A casa do Rui ficava entre a escola e o banco da cidade, o que ele gostou porque ficava pertinho da escola e ele conseguia ir a pé. Também ficava em um bairro que tinha todos os lugares perto que ele precisava ir, como padaria, mercado, farmácia, cinema, banco, escola, dentre outros. Um dia, a mãe de Rui, que se chamava Ruth, solicitou que ele fosse em alguns lugares para ela. Rui teria que ir à farmácia, buscar um termômetro, ao mercado buscar 1 litro de leite e à padaria buscar 2 pães. Mas como Rui não poderia ficar muito tempo fora de casa, porque ele gostava de ler histórias, brincar com sua irmãzinha e o seu cachorrinho de nome Fubá e realizar as atividades da escola, ele resolveu que para ir aos lugares que ele precisava ir, antes era necessário pensar em um trajeto e organizar um trajeto para que ele não demorasse muito na rua e muito menos, se perdesse no caminho. Então, Rui, ele traçou um trajeto, ele pensou num trajeto e para isso ele utilizou um esboço. Para isso ele utilizou um esboço. Olha só o que ele fez. Então, ele fez esse esboço para se organizar, para ver em que ruas ele teria que passar para atender aos pedidos da mãe dele. Então, ele precisava ir aonde mesmo? Ele precisava, ir ao mercado buscar o leite, Aqui está a casa do Rui. Ele precisava ir ao mercado buscar o leite. Então, ele sai pela Rua dos Leões, que é essa rua aqui, Aqui é a casa do Rui. Ele sai pela Rua dos Leões e depois vira à direita na Rua dos Elefantes, que é onde fica o mercado. E para voltar para casa, ele faz o trajeto inverso, ou seja, o contrário. E o Rui precisa ir à padaria
para buscar os pães. Ele sai pela Rua dos Leões, né? Ele sai da casa dele aqui, sai pela Rua dos Leões, vira à direita na Rua dos Elefantes e depois vira novamente, né, na Rua dos Cães e chega à padaria. E o Rui também precisava ir na farmácia buscar o termômetro, né, que a mãe pediu. Então ele sai da Rua dos Leões, vira à esquerda na Rua das Corujas e chega na farmácia. Então isso aqui, crianças, é um esboço que o Rui fez para ver o trajeto que ele precisaria percorrer para chegar nos lugares que a mãe dele pediu. Bom, e como vocês viram na leitura do texto, vocês viram alguns nomes, e esses nomes são nomes comuns, não são? São os substantivos comuns. Nome, substantivo é o nome que damos às coisas de um modo geral. Por exemplo, menino, mãe, casa, cachorro, cidade, rua, farmácia, mercado, padaria, escola. O substantivo comum, ele designa seres de uma mesma espécie, pessoas, animais, lugares, dentre outros, de forma genérica. Eu não especifiquei qual o menino. Se eu falar que é tal menino, eu tenho que dar o nome para o menino. Aí já passa a ser substantivo próprio. Mas quando eu falo de um modo geral, menino, mãe, casa, cachorro, isso é os nomes comuns, substantivos comuns, certo? E os nomes, os substantivos próprios, são os nomes dessas pessoas em específico, né? Desses lugares, dessas ruas, ó, como Rui, não é o nome do menino? Ruth não é o nome da mãe do menino? Andorinhas é o nome da cidade, não é? Rua dos Leões não é a rua onde ele mora? Não é simplesmente a rua, é o nome da rua. Então são substantivos próprios. Tem a Rua dos Elefantes, Rua das Corujas, Rua dos Cães. O substantivo próprio, ele designa seres de uma mesma espécie. Ele dá nomes específicos, né? Nós falamos do menino, menino substantivo comum. E Rui é substantivo próprio, pois é o nome do menino, certo? Agora nós vamos para a nossa aula de história. Nós vamos falar hoje sobre a ocupação do território goiano. Bom, aqui ó, nós temos uma imagem que mostra os indígenas, os povos nativos do nosso país, do nosso Brasil, bem como da região do estado de Goiás. Nessa imagem aqui, em primeiro plano, nós temos a figura de um bandeirante, pessoa que representa os ocupantes da região de Goiás, que aqui chegaram por volta do século XVII, com o objetivo de escravizar os indígenas e explorar os metais preciosos, ouro e prata. E aqui nós temos, em segundo plano, os indígenas, né, que foram forçados a trabalhar, né, fazer o trabalho escravo. E aqui nós temos os negros africanos, né, com o trabalho escravo na exploração dos metais preciosos também. Bom, então nessa época, né, essas pessoas aí, ó, essa ocupação do território goiano, ela se deu inicialmente por esses povos aí, pelos indígenas, pelos negros africanos, né, e pelos bandeirantes, que foram os que escravizaram esses povos que aqui já, no caso dos indígenas, que aqui já estavam. E aí,
após, né, essa mineração, essa economia goiana do século XVIII e XIX, assim, em Goiás passou-se a cultivar, a dedicar mais a pecuária e a agricultura, né? Então aqui, após a mineração, a economia goiana do século XVIII e XIX passou a se dedicar mais às atividades ligadas à pecuária e à agricultura. No século XX, Goiás desenvolveu a agricultura como principal atividade econômica. Só que com esse desenvolvimento dessa atividade da agricultura e da pecuária, o nosso bioma, que é o Cerrado, ele começou a sofrer com isso. Por quê? Porque foi precisando de terras, né, para cultivar essa agricultura. Então, com isso, a vegetação da região, assim como em nosso município de Jataí, sendo predominantemente o cerrado, que é o nosso bioma, né, o bioma do nosso estado, foi mudando o seu visual. Ou seja, para o cultivo das lavouras foi preciso praticar o desmatamento e as queimadas. Mas o que é cerrado, crianças? O cerrado consiste na segunda maior formação vegetal do Brasil. Sua área cobria aproximadamente 25% do país em 10 estados do Brasil. Atualmente, restam menos de 20% da cobertura original. Ou seja, a vegetação não é mais a mesma natural, né? Sua vegetação é caracterizada pela presença de pequenos arbustos e árvores retorcidas, com cortiça grossa e folhas recobertas por pelos. O solo apresenta deficiência em nutrientes e possui alta concentração de alumínio. As plantas têm raízes longas capazes de retirar água e nutrientes do solo a mais de 15 metros de profundidade. É um bioma que possui grande biodiversidade. Estima-se que existam mais de 759 espécies de aves, 180 espécies de répteis e aproximadamente 200 mamíferos, muitos deles endêmicos. Porém, sua riqueza biológica tem sido extremamente reduzida em decorrência da expansão das atividades agrícolas, principalmente pelo cultivo da soja. Por isso, crianças, é muito importante a preservação do bioma cerrado, que é o nosso bioma, o bioma da nossa região. Aqui, crianças, nós temos uma imagem aqui de um croquis, que é um esboço, como nós vimos o esboço que Rui fez, né, do seu bairro ali, de onde que ele precisava ir. É um esboço de algum espaço com o objetivo de fazer uma representação rápida e simples de um lugar. Bom, a atividade do dia de hoje, né, segunda-feira, observe e faça a leitura da imagem a seguir. Aqui nós já vimos o que é isso aqui. Isso aqui é um texto, né, que se chama croquis. É um esboço de algum espaço, né, com o objetivo de fazer uma representação rápida, simples de um lugar. Com base na legenda do croquis, hospital, cemitério, padaria, supermercado e escola, escreva esses lugares onde estão representados nas imagens. Então, vocês vão voltar lá na imagem e vai escrever os nomes. B. Esses lugares, hospital, padaria, cemitério, supermercado e escola, são denominados de substantivos comuns, ou seja, são denominações de forma genérica, de forma mais ampla.
Agora, falta denominar esses lugares de modo particular, ou seja, transformá-los em substantivos próprios. Desse modo, atribua um nome próprio a cada um desses lugares. Faça uso da sua imaginação. Então, vocês vão dar nomes às ruas, aos hospitais, etc. 2. Realize as atividades no livro de matemática, Buriti mais Matemática, terceiro ano, né? Nas páginas 90, número 1 e página 91, número 4 e 5. Então, faça as atividades com muito capricho e atenção, crianças, e até a próxima aula. Beijos para vocês!